Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Continua lá na minha livraria uma promoção especial que vai até o dia 6, segunda-feira que vem. E conforme eu prometi ontem, todos os dias até o dia 6, eu vou fazer um vídeo sobre alguns dos livros que estão em promoção na minha livraria. E a minha ideia aqui é justamente falar sobre uma série de temas que essas obras me fazem pensar. E hoje de manhã eu estava aqui folheando um livro maravilhoso que eu vou indicar para vocês, e esse livro foi traduzido por um jovem intelectual que eu conheço pessoalmente, que escreveu duas matérias já, duas colaborações muito bonitas para a revista Esmeril. Uma das colaborações ele escreveu na edição especial, né, que foi um tributo ao Olavo de Carvalho, que foi o número de abril. E no mês seguinte, como foi uma anatomia dos inimigos e eu precisava de alguém sofisticado e que soubesse realmente delinear o perfil da mentalidade revolucionária com base no Paraíso Perdido do Milton, eu recorri a ele, porque até hoje na minha vida eu conheci poucas pessoas que leram Paraíso Perdido. É um livro que vocês também encontram lá na minha livraria, mas não é um livro muito lido, é uma obra fundamental, é uma obra lindíssima, né? Tem a edição da 34, uma edição bilíngue, muito bem cuidada, vocês têm acesso ao texto em inglês, e é um livro que tem que ler, né? Ele te permite compreender muito mais coisas do que você imagina. E aí ele produziu para a edição de maio um artigo lindíssimo, né, sobre a mentalidade revolucionária, tendo como inspiração inicial ao Paraíso Perdido do Milton, e depois ele pega e ainda parte para uma comparação com a Divina Comédia do Dante, que é outra obra que vocês encontram na minha livraria. Um dia eu estava olhando minha biblioteca aqui e eu encontrei duas coisas. Essa obra aqui, Reflexões sobre a Revolução na França, da Vide Editorial, foi traduzida por ele. E esta aqui também, A Beleza Salvará o Mundo, do Gregory Wolfe, também foi traduzida por ele. E aí eu passei, assim, achei isso por coincidência, e eu passei a manhã toda pensando, caramba, né, as pessoas poucas vezes valorizam o papel dos tradutores no mundo. Eu escolhi obras para indicar para vocês, que tem lá na minha livraria, mas simplesmente com o pretexto de falar para vocês por que o trabalho dos tradutores é importante e que o tipo de perfil de pessoa, quanto tempo de estudo, quanto investimento pessoal você tem de ter para se tornar um tradutor competente para traduzir os clássicos, né? Porque eu fico indicando clássicos para vocês. Mas esses clássicos, muitos dos que eu indico, nem todos são escritores brasileiros. E aí, sem os tradutores, o que seria de nós, pobres mortais, que não dominamos a língua estrangeira, a língua no original? Às vezes a gente até sabe inglês, mas ler Burke em inglês é uma aventura para muitos, né? Ler Milton em inglês é uma aventura para muitos. E aí, os tradutores têm esse papel fundamental de ter dedicado muitos anos da sua vida a um estudo muito profundo, a um estudo da língua. São pessoas versadas em poesia, geralmente, que conseguem ter uma grande habilidade de manejar verbalmente uma língua para fazê-la viva na sua, né? É um trabalho, o trabalho de tradução é algo que merece o nosso apreço. No Brasil ele é desvalorizado, tudo que tem a ver com cultura é desvalorizado no Brasil. Então eu queria fazer uma homenagem para dois tradutores brilhantes, tá? Um deles é então este que eu disse, que é o Marcelo Gonzaga de Oliveira. Vou inclusive deixar na descrição um curso dele sobre literatura que vocês encontram por aí. É um curso que vocês podem adquirir na internet. Por quê? Porque vale a pena, ele entende muito de literatura. E aí, quando eu estava lendo hoje, assim, eu estava revisitando um capítulo desse livro aqui, A Beleza Salvará o Mundo, é um capítulo tão bonito, né? É sobre o Evelyn Waugh. O Evelyn Waugh chama Indignação Selvagem, o capítulo 9 desse livro, é justamente sobre o quanto que o autor chamado Evelyn Waugh foi importante para o Wolfe, para ele se converter ao catolicismo. Mas o que é engraçado é que o Evelyn Waugh, que é o autor de Um Punhado de Pó é sua obra, sem sombra de dúvida, mais lida, é um satírico, né? É um cara que tem aquela verve do Juvenal. Ele inclusive, o Gregory compara ele ao Swift. Eu já falei do Swift para vocês, né? Eu tenho uma enorme admiração pelos satiristas. Eu adoro todo tipo de sátira, né? Eu acho que justamente, e eu reparo que os conservadores, eles têm
uma inclinação, eles têm uma habilidade para sátira incomparável. Eles são, digamos assim, as pessoas às vezes falam, mas os satiristas são grandes pessimistas. Eu diria que não, são realistas e moralistas ao mesmo tempo. E que por moralista eu quero dizer o quê? Pessoas que entendem que se você não tem um pingo de consciência de que você é um ser moral, que deve educar sua vontade para não sair por aí fazendo uma série de besteiras e que você é responsável por cada um dos seus atos, né? Se você não consegue pensar nesses termos, você não tem a menor chance de ser um ser humano minimamente aceitável, um ser humano bom, um ser humano talvez digno do nome, né? Que tenha uma chance aí de redenção. Então, nesse sentido, o Juvenal foi um satírico romano que eu acho incrível, né? Eu li muito tempo atrás na Biblioteca Nacional da França, achei um livrinho lá e o livro que eu li em uma tarde, o Juvenal. Swift é um autor que vale a pena se ler, né? Ele tem um dos ensaios mais conhecidos do Swift, é cruel, né? Não, são as Viagens de Gulliver, né? Mas as Viagens de Gulliver muita gente acha que é literatura infantil e não, é uma sátira justamente sobre os limites do ser humano, tá? Além das Viagens de Gulliver, o Swift escreveu livros mais pesados. Um deles, que a gente até tem traduzido em português pela Ateliê Editorial, se eu não me engano, eu li há muito tempo atrás também, era bem, bem mocinha, é um livro que chama Uma Modesta Proposta, A Modest Proposal, que é uma sátira, né, sobre como acabar com a fome das crianças na Irlanda, né? O Swift é irlandês, ele vê a política inglesa, né, de exploração dos irlandeses, e aí ele pega e dá a sugestão, não, vamos resolver isso então, vamos vender a carne das crianças que é tenra e boa para a aristocracia inglesa, assim eles podem ter uma iguaria e a gente acaba, né, com a pobreza, né, das crianças na Irlanda. Então é uma sátira violenta que coloca à tona para nós assim, o que de pior os seres humanos têm e podem fazer uns contra os outros. E de fato o que ele quer dizer ali é, bom, ingleses, já que vocês estão levando nossas crianças à morte, ou seja, já que vocês estão comendo elas vivas, vamos oficializar a coisa, né? Então é um negócio bem pesado. E o Evelyn Waugh é um cara desse tipo, né? O Evelyn Waugh é um cara que coloca as coisas nesses termos, né? Um Punhado de Pó, que é um romance dele que eu li por indicação de um amigo há muito tempo atrás, foi um livro que me marcou porque justamente ele desenha uma aristocracia completamente fútil, perdida, né? E vivendo uma vida totalmente superficial. Num mundo onde as tradições já não têm a menor relevância e, no máximo, elas se tornaram sombras, ou seja, elas são repetidas mecanicamente, mas elas já não dão sentido à vida das pessoas, né? O Punhado de Pó é um romance maravilhoso, vocês podem procurar aí, que tem filmes sobre essa obra, tá? E aí, quando eu vi o Gregory Wolfe falando do Evelyn Waugh, eu fiquei muito feliz, né? O Marcelo Gonzaga de Oliveira, que é um jovem intelectual brilhante, que a gente tem aí, traduziu algumas coisas, mas para dar exemplo de duas obras importantes que ele traduziu, uma delas é esse clássico aqui. Outro dia eu indiquei essa obra aqui no canal, né? Isso aqui é um clássico. E o Edmund Burke é um super escritor. Então não é fácil traduzir o inglês desse escritor. Tem que ser alguém com uma vida intelectual muito apurada. Tem que ser alguém que tenha um manejo da linguagem sofisticado. Então esses tradutores que encaram traduzir esses clássicos para que a gente tenha acesso de maneira mais agradável, ou seja, na nossa língua materna, são pessoas a quem a gente deve nossa admiração. Tá? Prestem atenção no nome do tradutor. Às vezes eu indico assim, essa edição e não essa, por quê? Porque eu sei o que é o trabalho do tradutor, eu já fiz traduções também. Então, quando eu vejo uma tradução bem feita, eu tiro o chapéu, porque a gente sabe o trabalho que dá. Em primeiro lugar, você tem que ter anos de formação acumulada, anos de referência, uma imaginação muito bem educada, né? Porque você tem que encontrar as palavras, você tem que encontrar as soluções. Não é fácil traduzir, tá? Às vezes você fica me pedindo livros, livros, livros. Sabe por que hoje em dia a gente tem livros conservadores? Claro que foi o trabalho do Olavo de indicar e exigir e falar, olha, vamos traduzir isso, vamos abrir o debate. Claro que sim, mas muitos dos alunos dele, dos mais brilhantes alunos dele, se dedicaram justamente à tarefa de tradução. Esses livros aqui estão lá, vocês encontram na minha livraria, prestigiem o trabalho do Marcelo Gonzaga de Oliveira, tá? Se você é assinante da Esmeril, volta lá na edição de maio e leia o lindíssimo ensaio que ele escreveu sobre a mentalidade revolucionária,
que esse cara é incrível. Queria também fazer uma homenagem a um outro super tradutor, que é o tradutor do Chesterton. Já que a gente está falando de literatura inglesa, eu queria realmente deixar minha homenagem para o Ronald Robson, que é o tradutor do Chesterton. Eu sempre quis saber quem era. E aí, pesquisando, eu acabei descobrindo, né? Ontem eu indiquei para vocês essa obra, por exemplo, esse romance, mas assim, eu fui vendo que um monte de livro do Chesterton foi ele que traduziu. Então eu falo, caramba, o cara que tem uma intimidade com o Chesterton deve ser muito sofisticado. E aí eu descobri também, né, que ele editou uma revista, uma chamada Revista Nabucco, uma revista de humanidades, uma revista cujo propósito é pensar o Brasil. E a gente tem 6 números dessa revista. Dê uma olhada na livraria, leiam as sinopses, leiam os índices. Eu estou muito curiosa para conhecer esse trabalho, porque eu penso, um cara que traduziu o Chesterton, que foi uma das mentes mais brilhantes ali do começo do século XX na Inglaterra, certamente foi um editor competente, né? E aí eu estou muito curiosa em conhecer o trabalho dele como editor. Nunca tinha lido a revista Nabucco, mas estou indicando para vocês, assim, estou partilhando com vocês a minha curiosidade em conhecer o trabalho do Ronald Robson. Não sei se vocês já leram Chesterton em inglês, ele também é um autor muito sofisticado, ele tem uma série de paradoxos, né? E aí ele tem, muitas vezes, ele faz jogos de linguagem que são difíceis de traduzir para o português. E quando a gente lê as traduções desse tradutor, a gente percebe que em vários momentos ele coloca notas, né? Ah, essa parte aqui é intraduzível por esse motivo. Ah, esse efeito eu não consigo colocar em português. Então, no mínimo, ele partilha com o público esses elementos, tá? Por último, eu vou deixar aqui uma indicação para quem ainda não tem a obra A Vida Intelectual, do Sertillanges. Aqui em casa, é uma obra que eu leio em francês, tá? Mas aqui em casa, a edição em português que a gente tem é esta daqui. Essa edição saiu pela Realizações, mas tem na minha livraria, mas eu prefiro indicar a que saiu pela própria Vídeo Editorial. Por quê? Porque a tradução é do Roberto Mallet, que é um artista. Então, que é um artista que ensinou, né, um diretor de teatro que ensinou Lições de Abismo, do Gustavo Corsão, que é uma obra que merece um vídeo à parte, tá? E vai ficar para outro dia. E tem o prefácio do Olavo de Carvalho. Então, é uma obra, merece um vídeo à parte também, A Vida Intelectual, mas eu só estou indicando hoje, junto com esse trabalho dos tradutores, porque eu queria recordar a vocês que, às vezes, no Brasil, a gente esquece que cada pessoa que trabalha no campo da cultura, ela depende de 5, 10, às vezes 15 anos para se formar, para começar a contribuir, sabe? E aí eu vejo esses caras, assim, que hoje em dia estão ativos, trabalhando, e já fizeram coisas legais, como traduzir obras como essa para nós, e eu fico imaginando, caramba, durante 15, 10 anos, pelo menos, eles estiveram ali se dedicando, retirados, e ambos essas pessoas que eu mencionei para vocês não são pessoas que ficam atrás de notoriedade, não são pessoas que se expõem muito, são pessoas que trabalham no silêncio, que é o ambiente propício e prezado por todas as pessoas que têm uma vida intelectual. Então são ambas pessoas admiráveis que merecem aí todo o reconhecimento, e por isso o vídeo de hoje é uma indicação sobre as obras desses 2 tradutores, tá bom? Quando vocês forem comprar um livro, prestem atenção em quem é o tradutor, sobretudo se trata de um clássico, porque pode ter certeza que para a pessoa ter sido capaz de colocar na nossa língua materna uma obra escrita por um grande espírito na sua língua materna, ele precisou de um esforço incomensurável, de anos de estudo, de muita dedicação e de uma sofisticação que é ímpar e que realmente é algo que pertence a algumas pessoas. A tradução é um dom e, além de ser um dom, é um dos belos frutos de uma vida intelectual dedicada. Obrigada pela companhia e até amanhã.